nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho, semeando saber de hoje até o infinito. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Amor em Jesus, fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Amor em Jesus, fonte de luz, paz e amor em Jesus, fonte de luz, paz e amor em Jesus. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus, né? Apesar de estarmos com a sensação de Polo Norte, nós vencemos esse obstáculo e estamos aqui quentinhos, né? A vocês que nos acompanham também através das mídias digitais, o nosso boa noite. E muito obrigada por nos acompanharem. Bom, hoje a gente vai apresentar para vocês essa linda camiseta. Eu sei que a Paulinha está lá fora mostrando, mas
tem um pessoalzinho que às vezes não para ver, né? Então, eu estou com uma aqui muito bonita. Deixa eu passar aqui para esse lado também. Essa camiseta, gente, ela é da Feira da Solidariedade, que vai ocorrer aqui em setembro, dia 21 de setembro, das 9 até as 17 horas. Essa feira é muito legal e ela é um grande evento desta casa. Então, quem nunca veio, venha, vai gostar, vai ver como é gostoso encontrar o pessoal. A parte de alimentação é extremamente vasta. A gente quer comer tudo, quer levar para casa também. Tem a parte também de artesanato, que, como está perto do Natal, até já dá para comprar uns presentinhos. É tudo feito com muito carinho. E nós estamos iniciando, né, com a venda desta camiseta, que é linda. Olha a parte de trás, que bonita. Eu só não vou vestir porque está frio, tá, gente? Senão eu até tinha vestido. Mas essa cor azul, muito bonita, muito celestial, né? Eu acho que todo mundo gosta de uma corzinha azul, bonita para o verão que está chegando. A feira está perto da primavera, né? Dia 21 de setembro. Então, e com a venda dessa camiseta, a gente começa a angariar verbas para essa feira. Então, quem se interessar, a Paulinha hoje está lá, mas vai ficar à venda na nossa livraria. Tá certo? Eu já reservei a minha. Vou pegar depois. Bom, a gente sempre também convida a todos para frequentarem os cursos desta casa, que são gratuitos e são cursos que nos auxiliam bastante nesse processo de reforma íntima, de evolução, de transformação do nosso pensar, do nosso agir e, principalmente, né, do nosso sentir. Porque quando a gente muda os nossos sentimentos, principalmente em relação ao próximo, a gente já está no caminho certo, pode ter certeza. É importante que a gente desligue o nosso celular, porque esse momento é nosso, né? Com a espiritualidade, com Deus, nosso Pai. Ontem, Dia dos Pais, então, um dia importante. E hoje vamos dar sequência a isso, tá certo? Vamos apresentar agora a turminha que vai trazer o trabalho dessa noite. Então, a leitura do Evangelho, a mensagem, a prece inicial, será feita pelo senhor Carlos Alberto. As vibrações gerais e dos passes, o Marcelo Fernandes. As vibrações das águas e a prece final da nossa querida Rosângela, que hoje é aniversariante do dia. Com muito carinho ela vai nos presentear depois com essa prece final. E hoje o nosso palestrante é trabalhador aqui desse grupo, é o senhor Antônio Bernardes, e ele vai falar sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Que tenhamos todos um excelente trabalho e que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos nós. Eu vou ler sobre a quem muito foi dado, muito será pedido, no Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 11 e diz o seguinte: e Jesus lhe disse, eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhe disseram, logo também nós somos cegos? Então respondeu-lhe Jesus,
Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Esse item está em João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Agora, o texto Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli e do irmão José, com o tema Perseverança. Perseverança é o esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra da paciência e determinação do que se pretende alcançar. E quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Então, toda construção sólida demanda algum tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra, em parte alguma, o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transmitir atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Agora elevemos nossos pensamentos ao nosso Senhor, nosso Pai amantíssimo, e pedimos e rogamos para que Ele nos abençoe e que possa iluminar o nosso palestrante, que com tanto carinho produziu a sua palestra, o Antônio Bernardo, e que ele seja inspirado e que ele possa nos transmitir exatamente o que necessitamos ouvir. E, na realidade, não só ouvir, nós necessitamos exercitar em plenitude no nosso dia a dia. Que assim seja. Amados irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos proteja. Que Jesus nos atenda a todos os nossos pedidos ou as nossas necessidades, evidentemente, segundo o merecimento de cada um. Eu quero agradecer a Helena pelo convite, que é um prazer muito grande a gente trabalhar com vocês. Amados irmãos, se analisarmos a vida que nos cerca, através das belezas que a natureza nos proporciona, a cada amanhecer, na sua renovação constante, refletindo a grandeza de Deus e sua benevolência para com todos, faz-nos recordar as lições de Jesus, concedendo-nos a esperança e a fé, através das belezas que Ele nos proporcionou. E a promessa feita também por Ele, que nos enviaria um outro Consolador, com a terceira revelação, que estaria sempre conosco e estaria em nós. Basta que nos coloquemos em sintonia com o lado bom de tudo e de todos. Já avaliaram quanto somos beneficiados pelas dádivas da natureza? Pela vida que nos foi concedida, com um ensejo de resgate e crescimento espiritual? Pelo conhecimento enriquecedor que a doutrina espírita nos apresenta nesta presente encarnação. Diante de tanta riqueza de informações que nos foram dadas através das mensagens que estão sempre à nossa disposição,
orientando-nos e suavizando as nossas dores do caminho para que possamos prosseguir? Já pensaram nisto? Quantos somos ricos como detentores deste maravilhoso acervo? Dentre todas as obras que enriquecem a literatura espírita, consideramos o Evangelho o livro ideal para nos acompanhar em todos os momentos de nossa vida. Quanto mais valioso se torna quando suas palavras de luz já estão arquivadas devido à sua leitura e estudo constante em nossas mentes e em nossos corações, dando-nos o discernimento, o consolo e a esperança. Na medida em que vamos repetindo uma nova leitura, vamos descobrindo novas compreensões e toda a riqueza de informações, acalmando a nossa alma e fluindo as energias das lições de Jesus, que fluem em vibrações sutis para nos reabastecer, concedendo-nos ânimo forte para prosseguirmos nas lutas do cotidiano. Jesus, quando encarnado entre nós, nos ensinou e nos exemplificou que a verdadeira vida é a do reino dos céus. E como sabia que estava falando para um povo de pouca cultura, falou-lhe através de parábolas e alegorias, ajustadas evidentemente aos costumes da época, e que seu entendimento dar-se-ia quando da vinda da terceira revelação. Quando Jesus disse que o reino dos céus é para os simples, quis dizer que ninguém nele é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Pois o ignorante que possui estas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si do que em Deus. Mesmo hoje, ao lermos esta parábola, analisamos como deve pensar o incrédulo que deverá sorrir ao seu entendimento, que lhe parece de uma puerilidade ingênua a toda a prova, por não compreender as dificuldades criadas para se assistir a uma festa, chegando mesmo ao massacre dos enviados do Senhor, e se entende que são figuras. Entretanto, não deveriam sair dos limites do verossímil. Os tempos são chegados, onde a doutrina espírita nos ensina e nos faz compreender o que até então era incompreensível. Pelo fato de já estarmos preparados pela nossa pequena evolução cultural e científica, que nos faz compreender o que antes era uma puerilidade, o conteúdo e o espírito contido nesta parábola. Kardec, através dos seus ensinamentos, nos Evangelhos segundo o Espiritismo, nos informa que o reino dos céus é como uma festa, onde tudo é alegria e felicidade. E
que somente aos que atenderam ao seu chamado que entrarão no reino dos céus. Ora, o Divino Pai realizou suas núpcias místicas do seu Filho Jesus de Nazaré e a natureza humana. Mas alguns dessa natureza humana não ofereceram-lhe a mesma fidelidade. As escusas e os pretextos que os convidados da núpcia crísticas alegaram, mostraram os motivos pelos quais esses convidados ao banquete espiritual não atenderam ao convite. Pois essas pessoas têm outros amores, outros amantes. Não têm, portanto, fidelidade ao Cristo nubente. Os primeiros convidados foram os hebreus, que eram os doutores, os ricos, os sábios, os aristócratas e os sacerdotes, porque ninguém melhor do que eles estava em condições de participar das bodas, e que estavam mais aptos para compreender o sermão da montanha, que Deus chamou ao conhecimento de sua lei, mas suas palavras dadas através dos profetas foram pouco ouvidas, pouco escutadas, negando-se a seguirem o comando da verdadeira felicidade, sendo suas advertências menosprezadas, e vários mesmo foram agredidos e massacrados. Os convidados que não vieram eram, de um modo geral, as pessoas do mundo, que, preocupadas com as diversões, os prazeres mundanos, estavam somente preocupadas com as coisas terrestres e totalmente indiferentes com as coisas celestes. Antes da vinda de Jesus, todos os povos eram idólatras e politeístas, com exceção dos judeus. Mesmo os mais superiores, que acreditavam na unidade divina, e mantinham segredo. Eles se escondiam na crença deles. Aos hebreus, que foram os primeiros, ao monoteísmo, Deus transmitiu a sua lei a Moisés primeiro e depois para Jesus. Portanto, foi desse foco que partiu a luz que derramara para o mundo inteiro, derrotando o paganismo e dando a Abraão uma posteridade espiritual. Mas os judeus negligenciaram a lei moral e se apegaram à idolatria. Foi quando Deus enviou Jesus para lembrá-los da observância da lei, dando-lhes os horizontes novos da vida futura, ao que repeliram a palavra do Messias e o fizeram perecer, perdendo então o fruto que recolheriam. Mas aos fariseus e saduceus coube a responsabilidade, porque perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São estes que se recusaram a comparecer ao repasto de núpcias. Em vista disso,
foi dada a outros povos, idólatras e pagãos, que aceitaram o convite e foram admitidos no lugar da festa dos primeiros. Mas, para comparecer às bodas, havia a necessidade de usar vestes apropriadas ao evento, que eram exigências sociais muito preconizadas na ocasião pelos escribas e fariseus. Ou seja, vestes nupciais que simbolizam o amor, a humildade, a boa vontade e a pureza de intenções e a virgindade espiritual. Amados irmãos, por vivermos num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina e seus habitantes têm muito a expiar, como um expurgo de seus débitos pretéritos, o ser humano somente procura se satisfazer com os gozos materiais e as más paixões. Por isso que, ao ter que escolher entre entrar pela porta estreita ou pela porta larga, a esta dão preferência por lhe satisfazer os gozos materiais e as más paixões e por ser bem mais fácil entrar. Já a porta estreita é, sem dúvida alguma, a da salvação. Porque para transpô-la é mais difícil e é preciso fazer grande esforço para se vencer as más tendências e a satisfação material. Ter puro coração, ser seguidor constante dos ensinamentos de Cristo, ao que poucos se predispõem, que comprova o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Isto me faz lembrar uma pequena história que eu conheço, que vou me permitir contar para vocês. Numa terra em guerra, havia um rei muito poderoso. Cada vez que fazia prisioneiros, não os matava. Levava-os a uma sala que tinha um grupo de arqueiros num canto e uma imensa porta de ferro no outro lado, na qual havia figuras pavorosas cobertas de sangue. Nesta sala, ele os fazia ficar em círculos, então dizia: vocês podem escolher morrerem em flechadas pelos meus arqueiros ou passarem por aquela porta e lá serem trancados. Os que passaram aprisionados ali, preferiram morrer a flechadas pelos arqueiros dele. Essa foi feita uma escolha: ou vocês entram naquela porta e elas são trancados, ou vocês morrem a flechadas pelos meus arqueiros. Os que por ali passavam preferiam morrer, preferiam serem mortos pelos arqueiros. No fim da guerra, um soldado que por muito tempo servira ao rei perguntou-lhe: Senhor, o que existe por detrás daquela porta assustadora? Vá e veja você mesmo. O soldado, então, abre a porta devagar e percebe que, à medida que o faz,
raios de sol vão adentrando, clareando o ambiente, até que totalmente aberta, nota que a porta levava a um caminho que sairia rumo à liberdade. O soldado, admirado, apenas olha para o rei que diz: eu dava para eles a escolha, mas eles preferiram morrer a arriscar abrir aquela porta. Fica claro, portanto, a critério do ser humano, pelo seu livre-arbítrio, a escolha do caminho que deve seguir e não se queixar das consequências. Quando Jesus nos diz e nos aconselha para que tenhamos um futuro firme, arraigado à segurança, devemos construir nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, para que quando vier a chuva e os ventos soprarem, não venha a cair. Porque as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade e nos garantem a paz e nos tranquilizam e nos estabilizam nas coisas da vida terrestre, dando-nos a estabilidade como a casa construída sobre a pedra. Quando Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos indica um sentido velado que nos leva a pesquisá-los para podermos absorver os seus verdadeiros significados. Já que ele não se encontra encarnado entre nós, qual será o sentido do vinde a mim? Temos que buscá-lo onde ele habita, ou buscá-lo através da prece. Fica claro, portanto, que o vinde a mim significa buscai os meus ensinamentos, crendo nas verdades eternas, sacudir o ócio, vencer a preguiça mental, superar o orgulho, fazendo-se humilde para reconhecer as próprias necessidades e estar imbuído de elevada dose de boa vontade para empreender estudo sistemático e perseverante ao Evangelho de Jesus. Amados irmãos, o Espiritismo, fonte inesgotável de conhecimentos e recursos para a libertação das consciências humanas, tem a missão de transferi-las das trevas da inferioridade e do sofrimento para a resplandecente luz da superioridade espiritual. Mas como toda ciência, a doutrina espírita há que ser bem estudada e bem meditada para ser bem compreendida e bem aplicada, pois só com o conhecimento da verdade seremos libertados da ignorância. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Um pouquinho mais alto. Boa noite. E assim, depois dessa palestra preparada com tanto carinho pelo nosso irmão Antônio Bernardo, tão esclarecedora e inspiradora, vamos dar início à segunda parte do nosso trabalho. Inicialmente, peço a todos que mantenham seus celulares desligados para não interferir nos passes ora ministrados e que se posicionem confortavelmente, deixando espaço suficiente para os médios transitarem durante os trabalhos. Pedimos então aos nossos irmãos e irmãs médiuns que se prepararam ao longo deste dia para que iniciem os passes. Vamos nos conectando
com as equipes médicas que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades. E assim juntos, vamos nos colocar receptivos para receber todo esse bálsamo salutar para o nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando nossos centros de força para que possamos receber a medicação necessária, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos abençoando de braços abertos e com seu sorriso largo, assim dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Iniciamos pelo nosso coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas que trabalham nossas mentes para tomarmos sempre boas decisões. Descendo para o nosso frontal, na altura da nossa testa, onde a equipe de psiquiatras, coordenadas pelo Dr. Monroe, trabalham ali todo o nosso campo mental, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma limpeza em todo e qualquer pensamento negativo, nos ajudando a ter pensamentos positivos, mais otimistas, assim abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza da vida e de crescimento moral e espiritual que a vida nos oferece. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório. Vamos todos respirar profundamente para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vamos vibrar juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presente, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a área gástrica. Passando para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o nosso sistema sanguíneo, vibrando esse vermelho puro e límpido. Vamos também vibrar pelos nossos centros genésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Rogamos à doutora Carmen, à doutora Mitsue e aos nossos geneticistas para olharem pelas nossas irmãs que têm o desejo de ser mãe e que estão nesse momento em sintonia com as nossas vibrações. Descendo agora aos membros inferiores até o básico, retornando e subindo toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo o nosso sistema nervoso central, finalizando em nosso coronário novamente. Agradecemos às equipes médicas que realizam toda essa asepsia que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos aos nossos lares, adentrando em cada ambiente, abrindo portas e janelas, levando toda essa luz e energia salutar que está presente aqui nesse salão, envolvendo todos aqueles que dividem o lar conosco. Pedimos proteção contra maus pensamentos, más energias e más ações, inclusive as nossas, e vamos vibrar pelos entes queridos e parentes que não puderam estar conosco nesse momento, pedindo à espiritualidade amiga que estenda a eles as benesses das energias aqui recebidas, que tenhamos a iluminação necessária para a boa convivência e a ajuda mútua. Que saibamos identificar e controlar nossos impulsos e emoções e que nos empenhemos em melhor entender e amar os nossos próximos, iniciando por dentro de nossa casa, assim como desejamos que por eles sejamos entendidos e amados.
Mentalizando os nossos locais de trabalho, abrindo portas e janelas, mentalizando todos os que lá trabalham, formando um ambiente com muita luz de paz, de respeito, fortalecendo um clima de cooperação, de ajuda mútua. E se tiver alguém aqui procurando uma recolocação profissional, que possamos, nesse instante, nos ligarmos aos mentores dessa casa, ao Dr. Juarez, ao juiz Caio, ao juiz Benevides, Dr. Campos Vergal, pedindo a esses amigos espirituais que possam nos fortalecer nessa caminhada temporária da melhor maneira possível, aprendendo o que essa situação temporária quer nos apresentar. Vamos agradecer a Deus não apenas porque temos um teto para retornar, ou porque temos um pão à nossa mesa para saciar a nossa fome, ou porque temos um trabalho para nos sustentar, mas agradecemos também as provas e desafios pelos quais passamos neste momento, as dificuldades e obstáculos, porque sabemos que eles são necessários para o nosso resgate e evolução moral. Rogamos aos nossos mentores que nos ajudem e nos inspirem a termos sabedoria e coragem para entendê-los e superá-los com integridade. Vamos vibrar pelos necessitados e moradores de rua que estão à procura de dignidade, pelos desempregados que estão à procura de um emprego, pelos hospitalizados que estão em busca da cura e pelos enfermos que estão em busca da sanidade e equilíbrio. Que sejam eles e sejamos todos nós, amparados pela misericórdia divina com amor, com esclarecimento, coragem e perseverança em nossa evolução espiritual. Também vibremos pelo Centro Paz e Amor em Jesus, por seus mentores, dirigentes, coordenadores, trabalhadores e frequentadores, encarnados ou desencarnados. Que a caridade, em suas mais diversas formas, continue sendo uma de suas principais missões. Para finalizar, pedimos ao nosso irmão Ismael, governador e protetor do nosso Brasil, que cuide e guie os que necessitam de auxílio nesse momento. Agradecemos a todos os mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais por todo esse bálsamo de abastecimento e agradecemos, acima de tudo, a Jesus, o nosso mestre e o nosso guia, que Ele continue nos amparando e fortalecendo em nossos corações o sentimento sagrado da fé. Passemos então às vibrações das águas e para a prece de encerramento com a nossa irmã Rosângela. E agora, mentalizando nossas águas, que o Mestre Jesus, por sua orientação, guie os médicos, fitoterapeutas, caboclos, índios, terapeutas, que percorrem toda essa natureza maravilhosa, exuberante do planeta Terra. E assim eles vão penetrando as florestas, recolhendo todos os elementos necessários para o medicamento a ser colocado nas águas. Entre eles, raízes, folhas, frutos, sementes, flores. Vão percorrendo os campos cerrados, retirando as suas plantações. Vão percorrendo pomares com as frutas. Vão passeando pelos mares, recolhendo a energia das águas, pelas cachoeiras, pelos rios tranquilos. Quanta exuberância, quantas bênçãos Deus colocou no nosso planeta Terra. E assim, todos esses elementos são trabalhados nos laboratórios espirituais. E essa equipe médica vai diluindo e transportando. E nós, mentalizando nossas garrafas que estão aqui no salão, as garrafas e filtros d'água, as caixas d'água que estão nos nossos lares, nos lares de nossos entes queridos, nas garrafas das cabeceiras dos leitos dos hospitais, as águas que estão nas penitenciárias, creches, asilos, escolas, que todos possam receber essas benécias através do tratamento da água fluidificada. Que essas águas sejam ingeridas, pequenos goles pela manhã
e à noite, sempre com a elevação ao mais alto, com uma oração, agradecendo a Jesus, a este momento, que esta água atinja o órgão que estejamos necessitados fisicamente, nos equilibrando emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Que possamos sempre ter essas energias das águas. E agora, passemos para a prece final. Agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, por mais um dia de vida, por esse sol que todos os dias nos acalenta, nos acorda, nos renova nossas energias, nos mantém firmes, de pé, com bons propósitos. Que a Jesus, nosso Mestre amado, que nos trouxe esse Evangelho de luz, que possamos agradecer o Evangelho de hoje, que possamos levá-lo para os nossos lares e praticá-lo. Agradecemos aos mentores dessa casa, que tanta força, tanta proteção nos traz, aos nossos mentores individuais, aos nossos anjos de guarda. Que tenhamos uma ótima semana de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, e que possamos chegar em casa em paz, tranquilos, harmonizados. E que estejamos aqui na próxima segunda-feira, que assim seja. Graças a Deus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.